Amém. Deus é bom. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. E diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Todos nós, eu creio que a maioria de nós, ou todos nós, não quero falar por vocês, mas falo por mim, mas acho que não estaria a mentir se dissesse que todos nós, em alguma circunstância na nossa vida, em alguma situação, e de alguma forma nós sentimos que o nosso caminho não está tão direito ou tão passo a passo com o caminho do Senhor. Todos nós já passamos por isto, né? Em circunstâncias da nossa vida em que notamos que, eu desviei-me um bocadinho do caminho, não era bem por aqui que eu devia de ir e se calhar não é este o caminho que o Senhor está a fazer. E Deus é tão misericordioso, que Ele é aquele Deus que diz que endireita as nossas veredas, ou endireita os nossos caminhos. Esta semana eu li um comentário de uma amiga minha e ela dizia uma coisa que me colocou a pensar. Ela dizia assim: nós temos um Deus tão maravilhoso que Ele esquece todos os nossos pecados e lembra-se de todas as nossas obras de bondade. E aquilo tocou-me. Eu vou repetir. Nós temos um Deus tão maravilhoso que se esquece de todos os nossos pecados e lembra-se de todos os nossos atos de bondade ou generosidade. E eu fiquei a pensar naquilo e realmente Deus é assim. Deus realmente, Ele diz em Jeremias que Ele apaga os nossos erros, né? E esquece os nossos pecados. É o que Ele diz. Apaga os nossos erros e esquece os nossos pecados. E em Hebreus Ele diz uma coisa tremenda. Ele diz que Ele não é Deus injusto para que não se lembre da nossa bondade, do nosso amor para com os irmãos e do nosso serviço. Deus não é um Deus injusto para que não se lembre, para que não se esqueça, e não se esquece da nossa bondade, do nosso amor para com os irmãos e do nosso serviço. Este é o Deus maravilhoso que nós servimos. Este é o Deus grandioso que tem uma capacidade tal que é capaz, que quando nós chegamos à sua presença, pedir perdão pelos nossos erros, Ele não somente perdoa, como se esquece. Deus esquece os teus pecados. Ele não se lembra. Tu entendes isto? Tu entendes a dimensão disto? Contudo, Ele lembra-se de tudo de bom que tu fazes. São tesouros lá no céu, Lina. Nós vamos estudar a vida de eu hoje quero falar, e o tema, para quem gosta de registar, o tema da mensagem é caminhar com Deus. E nós vamos falar sobre um homem na Bíblia que aprendeu de forma dura como caminhar com Deus. Aprendeu numa circunstância da sua vida, porque até ali ele sempre caminhou com Deus. E nós, como crentes,
há circunstâncias na nossa vida, há situações que nós vivemos em que nós temos que reconhecer que estamos a tomar o controle e que de alguma forma temos que entregar alguma coisa a Deus e aprender a caminhar com Deus naquela situação. E isto é um ciclo. É um ciclo, porque nós, enquanto vivermos, nós vamos ter que ter esta atitude. Eu hoje vou falar sobre prontidão, vou falar sobre obediência e vou falar sobre rendição. E nós podíamos pôr estas 3 palavras, estes 3 termos, por qualquer ordem. Porque na nossa vida isto torna-se um ciclo. Porque continuamente nós com Deus e a vivermos com Deus e a dependermos de Deus, nós temos que estar sempre prontos em toda a situação, em toda a circunstância, em tudo de novo que surge da nossa vida, nós temos que estar prontos para sermos prontos a ouvir Deus, sermos prontos a obedecer e sermos prontos a render. Okay? 3 pontos muito importantes que nós vamos focar durante esta mensagem, que eu vou falar sobre caminharmos com Deus. E nós vamos usar aqui o exemplo de um profeta. Aqui no meio da Bíblia, nós ali depois de Provérbios encontramos os livros que nós chamamos os livros dos profetas. E há os profetas menores e os profetas maiores, e não tem nada a ver com a importância deles, tem a ver com o tamanho dos livros. E há uma história que quando eu vi que eu ia pregar, Deus trouxe-me o nome deste homem à mente e eu dizia, mas o que é que eu falo sobre este homem? E eu não via nada que eu pudesse falar de relevante. E eu tentava procurar outra coisa para trazer. E vinha-me sempre Jonas. Dizia, Deus, mas Jonas é aquele profeta que nós ensinamos na escola dominical às crianças, damos lições. É o homem que foi engolido por um peixe grande. O ano passado tive uma discussão teológica com o teu filho, com o Gabriel, na escola, por causa de Jonas. Nunca mais me esqueci disto, foi tão giro. Bem, isto é uma parte. Mas é aquela história que nós contamos como se fosse uma história para crianças, não é? E há pessoas que, às vezes, mencionam até esta história como se fosse uma fábula, como se fosse algo irreal, como se fosse uma parábola. Mas na Bíblia nunca é retratado desta forma. É retratado realmente como um evento histórico. Aliás, Jesus, ele menciona Jonas quando ele é desafiado a provar que era o Messias. Jesus disse que o sinal que ele dava era o sinal de Jonas. Okay? Que teve 3 dias e 3 dias e 3 noites dentro de um peixe grande. E este era o sinal que ele dava de ser o Messias, a referir-se à sua morte e à sua ressurreição. Portanto, Jonas é uma personagem real, é um exemplo real. E o que é que este homem pode falar à nossa vida? O que é que este profeta de Deus pode falar à nossa vida? Então nós vamos ler o primeiro versículo do livro de Jonas, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A primeira coisa que nós devemos ter em atenção e aprender com Jonas é a prontidão para ouvir de Deus. Nós temos que ser pessoas prontas em tudo o que fazemos para ouvir a direção de Deus e receber a voz de Deus na nossa vida. É por isso que Deus enviou o seu Espírito. Para quê? Para Ele nos guiar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia. Guia-nos aonde? Nos caminhos do Senhor. Então, se nós temos que caminhar com Deus, nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo a falar connosco. Nós temos que parar e pedir para que Deus fale a qualquer circunstância da nossa vida. Não só nas circunstâncias em que nós temos maior dificuldade, em que temos maiores problemas, em que estamos num momento de aflição, mas em tudo. Caminhar com Deus é caminhar em tudo. Nos dias bons, nos dias maus, nos dias de sol, nos dias de chuva. Vocês entendem isto? Em tudo. Então, a prontidão para ouvirmos Deus é muito importante. Jonas era um profeta, o seu pai era um profeta. Jonas, ele veio depois da época de Elias e Eliseu. Se vocês lerem em 2 de Reis, ele é mencionado também neste livro. E Jonas, certamente, desde muito novo, ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Então, para este homem, provavelmente era muito fácil identificar que Deus estava a falar com ele. Então havia esta prontidão de quando Deus falava, ele ouvia e reconhecia
que era Deus a falar. Quando Deus fala, nós temos que estar prontos a ouvir, temos que reconhecer que é a voz de Deus a falar connosco e temos que saber o que é que Deus fala connosco. E o que é que Deus fala com Jonas? Ele falou 3 coisas específicas. Mandou levantar-se, ir à cidade de Nínive. Deu-lhe uma ordem. Jonas, eu estou a falar contigo e eu estou-te a dizer para onde deves de ir. Depois, ele disse, e tu vais lá e vais clamar contra ela. A tarefa de Jonas não era uma tarefa fácil. Mas ele era um profeta, ele já estava habituado a passar a palavra de Deus à sua nação, às pessoas ao seu redor, porque era esta a sua profissão, era assim que Deus o usava. E não somente Deus lhe disse para se levantar, lhe disse para onde ia, mas também lhe disse o porquê que o iria fazer. E Deus diz, porque a sua malícia subiu até mim. Ora, ele sabia exatamente o que Deus tinha falado. É importante nós sabermos exatamente o que Deus fala, mas é importante também nós sabermos o tempo de Deus e reconhecermos que é Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Vocês entendem isto? Jonas ouviu Deus falar. Prontidão. Estou aqui, Senhor, eu ouço. Ouviu Deus falar. Deus falou, mas não somente falou, como disse, vai, e disse o que é que ele ia fazer. Então nós temos que aprender como filhos de Deus, não somente a ouvir Deus, mas a aprender a saber o tempo de Deus. Porque quando nós ouvimos de Deus, um plano de Deus para um propósito que é de Deus. E nós não podemos confundir as coisas. Nós ouvimos de Deus, Deus revela o que é para fazer, como fazer e com um propósito que é de Deus. E tudo aquilo que Deus fala, não haja engano, é para glorificar o seu nome. É para glorificar o seu nome. E Jonas ouviu, e este homem estava habituado a caminhar com Deus. Ele ouviu, soube o que era, quando era, e o que devia de fazer e porquê que devia de fazer. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos uma decisão a tomar. Se caminhamos com Ele ou se tomamos outra direção, outro caminho. Então, é muito importante não somente sermos prontos a ouvir, mas também é importante sermos prontos a obedecer. A importância da obediência àquilo que Deus fala é tremenda. Porque quando nós não obedecemos, nós estamos a decidir que não estamos a caminhar com Deus. Vocês entendem isto? Se eu digo que sou filho de Deus, que a minha vida depende dEle, que tudo o que eu faço vem dEle, se eu busco a sua direção, eu estou pronto para ouvir a sua voz, Deus fala, e eu tomo outra direção, então eu não estou a obedecer, estou a desobedecer. Vamos ver o que é que Jonas fez. E Jonas fez o seguinte, versículo 3. E Jonas se levantou para... O que é que ele fez? Fugir da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deliberadamente, Jonas decidiu que não queria estar na presença de Deus. Desobediência. Aquilo que Deus pede de nós é o oposto, é a obediência. Ok? E nós lemos, filho meu, não te esqueças da minha instrução e o teu coração guarda os meus mandamentos. Portanto, eu ouço, recebo os mandamentos de Deus, ouço a sua voz, ouço a sua direção e guardo no meu coração. Porquê? Porque eles vão me dar longura de dias e anos e vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Fidelidade e benignidade. Obediência. Sermos fiéis àquilo que Deus diz.
sermos obedientes àquilo que Deus manda. E quando nós somos desobedientes, há várias coisas que acontecem, ok? Uma das coisas que acontece é que, em vez de confiarmos em Deus, nós estamos a tentar confiar no nosso próprio braço. De alguma forma, nós estamos a dizer ou a expressar que aquilo que Deus diz não é suficiente para mim, eu não estou com capacidade suficiente nesta altura e nesta circunstância para confiar em quem Deus é e naquilo que Ele diz. É mentira? Se Deus fala e eu faço outra coisa, o que é que eu estou a fazer? Estou a confiar? Não estou a confiar. Não estou a confiar. Então eu estou a colocar o meu conhecimento, a minha sabedoria, o meu entendimento acima daquilo que Deus diz. Porque se Deus falou é verdade. Alguém nega isto? Aquilo que Deus fala é verdade? Outra coisa que eu estou a fazer é que eu estou a deixar de depender de Deus. E nós vemos isto claramente com Jonas. Ele até, no versículo 3, nós lemos que ele até pagou, para fugir da presença de Deus, até pagou do seu próprio bolso o barco. É o que diz lá. Eu não sei porque é que fazem esta referência, mas para mim é interessante. Porque diz mesmo, pagou com o seu dinheiro o barco para fugir. Quando nós colocamos o nosso conhecimento, a nossa força, a nossa sabedoria em cima da nossa confiança em Deus, a nossa tendência também é fugir da presença de Deus, é escondermos-nos. Adão e Eva fizeram a mesma coisa. Confiar em Deus. Confiar em Deus, que aquilo que Ele fala é bom e certo para a minha vida. O que Deus fala é bom e certo para a tua vida. Se ouviste coisas de Deus, se recebeste coisas de Deus, confia que o mesmo Deus que falou a tua vida é o mesmo Deus que te capacita para cumprires aquilo que Ele tem falado e é o mesmo Deus que te vai dar a confiança e te vai dar a fé necessária para tu cumprires aquilo que Ele tem falado. Não precisas de fugir. Há pessoas que às vezes sentem que aquilo que Deus exige delas é demasiado grande. Há pessoas que às vezes pensam que aquilo que Deus falou é demasiado pesado, que não têm a capacidade, que não têm o talento, que não têm... E elas olham à volta e veem todas as outras pessoas com todo o potencial e com toda a capacidade e com todos os dons e com todos os talentos. Eu durante muitos anos fui assim na minha vida. Eu via muitos dons, pessoas à minha volta, e eu achava que perto daquelas pessoas eu era nada, era insignificante, porque eu nunca iria ter a capacidade para fazer uma pequena coisa comparada com aquilo que aquelas pessoas faziam. E aquilo durante muitos anos incomodou-me, irmãos. Durante muitos anos eu achava que conseguia fazer as coisas QB, como a gente costuma dizer na culinária, né? O suficiente para passar, né? E eu lembro-me que eu fazia parte do louvor. Eu nunca fui assim uma grande cantora. Não fui. Mas eu tinha sempre esta noção e tinha sempre esta incapacidade em mim que eu dizia, pá, eu nunca vou ser tão bom como aquela pessoa. Eu nunca vou cantar tão bem. Então eu colocava sempre em mim defeitos e incompetências para cumprir aquilo que Deus trazia à minha vida. E eu sempre, desde que me converti, eu amei servir a Deus. Amei. Sempre foi o desejo do meu coração. E eu lembro-me que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu integrei-me em tudo. Eu era daquelas beatas da igreja. Autêntica beata. Eu era uma beata autêntica. Eu fazia tudo.
Fazia tudo. Eu lembro que nós tínhamos grupo de evangelismo, eu estava no grupo de evangelismo. Nós tínhamos grupo de drama, eu estava no grupo de drama. Nós tínhamos o grupo de louvor, eu estava no grupo de louvor. Nós tínhamos grupo de intercessão, eu estava no grupo de intercessão. Eu não sei o que é que eu posso mencionar mais, mas tudo o que havia na igreja, a Vera fazia. Era autêntica beata. Eu amava servir a Deus, eu gostava de servir a Deus. Eu amo servir a Deus. E eu fazia tudo. Depois fui trabalhar para um sítio que para mim era um sítio tremendo, maravilhoso, porque eu estava rodeado de crentes e estava cheia de pessoas e conhecia muita gente que vinham grupos do estrangeiro. A Vera ia com os grupos semanas para fora, traduzir, evangelizar. Eu fui para a Espanha, fui para os Açores. Tudo que eu me podia envolver, eu envolvia-me para servir. Eu ia para as escolas públicas, eu ia para bairros, trabalhei em diferentes bairros durante muito tempo a fazer evangelismo. Eu dava de mim sem pensar, porque eu achava que estava a fazer tudo porque amava a Deus. E houve um dia que Deus falou comigo. Deus falou comigo e Ele disse assim, porque entretanto depois eu tive a Leonor, depois tive a Laura e eu passei por um processo em que comecei a sentir-me um bocado incomodada porque eu já não conseguia fazer tanto quanto queria e dar tudo o que eu tinha para dar, porque eu pensava que era assim que devia de fazer. E um dia Deus falou comigo e disse-me assim, Vera, eu quero que tu largues tudo. Senhor, és tu que estás a falar? Tenho que ter a certeza. Tenho que ter a certeza que estou a ouvir Deus. E Deus disse-me, larga tudo. Eu quero que tu cuides dos teus filhos. Senhor, eu amo-te. Eu amo servir na igreja. Eu amo servir nas coisas que eu faço. Eu amo tudo aquilo que eu faço. Eu gosto disto. Eu tenho prazer nisto, Deus. E Deus disse, larga tudo e cuida dos teus filhos. Eu tinha uma decisão a fazer. Ou eu caminhava com Deus naquela aventura, ou eu tomava outro caminho. E nem sempre, quando nós ouvimos de Deus, sabemos como é que Deus quer fazer as coisas. Então nós temos que ser pacientes e esperar a direção de Deus para aquilo que Ele quer que a gente faça. Sara e Abrão tiveram um problema que nós ainda hoje temos que lidar com ele por causa disso. Sara e Abrão receberam uma promessa de Deus, de que Deus lhes ia dar um filho. Ouviram Deus? Ouviram. Foram prontos para ouvir. Foram prontos para ouvir Deus. Mas eles tentaram ajudar Deus. De alguma forma, naquele processo, tu podes pôr os versículos todos, até ao 6. De alguma forma, naquele processo, alguma coisa surgiu na mente daquela mulher e ela achou que podia ajudar Deus. E ao ajudar Deus, deixou de caminhar com Deus. E fez à sua maneira, à sua força, com a sua sabedoria. Então não somente temos que ser prontos para ouvir, estar dispostos a obedecer, segundo aquilo que Deus dirige. A precipitação não é boa amiga. A precipitação não é boa amiga. Então quando nós ouvimos Deus, nós vamos dizer, Deus, como? Como é que eu faço isto? E se tiveres que esperar, esperas. Abrão teve que esperar para ver a promessa cumprida. Às vezes Deus faz na hora, às vezes Deus faz daqui a 3, 4 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, alguns anos. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir, irmã. Se Deus falou, Ele vai cumprir, irmão. Tu entendes isso? Confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, porque Ele vai endireitar o teu caminho. Deus é tão misericordioso que mesmo quando nós nos desviamos um bocadinho,
A sua misericórdia nos acompanha e Ele endireita o nosso caminho. Foi o que aconteceu com Jonas. Não te escondas de Deus. Não te escondas da sua presença. Quando nós sentimos que as coisas não estão bem, irmãos, o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus. É diante da sua face. Porque é ali que nós estabelecemos a confiança, é ali que nós edificamos a nossa fé, é ali que Deus faz crescer em nós esta confiança. É ali que Deus nos capacita para aquilo que nós temos que fazer. E eu tinha uma decisão a tomar, ou eu deixava tudo, ou eu continuava a fazer a minha vida como eu fazia, porque achava que estava bem, porque estava a servir a Deus. E eu tive que largar, tive que render diante de Deus. E eu larguei. E durante 10 anos, irmãos, durante 10 anos, eu deixei de fazer coisas que eu amava muito. E quando eu estava a preparar esta mensagem, eu identifiquei-me com Jonas. Porque Jonas fugiu e depois dele fugir, ele meteu-se naquele barco e diz que no meio, né, quando nós andamos assim a querer esconder-nos do Senhor, Deus chama a nossa atenção. E Deus chamou a atenção de Jonas. Se vocês lerem, diz que Deus enviou um vento. Enviou um vento tremendo. E houve uma grande confusão naquele barco. E todas as pessoas se levantaram, os marinheiros que estavam lá, e cada um buscava o seu Deus e procurava salvação, porque estavam com medo de morrer. E diz que Jonas dormia. O bom do Jonas. Dormia. E tiveram que o ir chamar. E nós podemos dizer até que Jonas era cobarde, que Jonas fugiu. Eu não sei, eu não quero aqui inventar coisas que a Bíblia não diz. Mas eu não vejo este homem como cobarde. Eu vejo um homem que simplesmente decidiu fazer outro caminho que não aquele que Deus lhe indicou. E quando eu digo que não o vejo como cobarde é por causa do que vem a seguir. E diz que os marinheiros acordaram Jonas e Jonas disse, mas eu sei porque é que é isto, eu sei porque é que está a acontecer isto, esta tempestade. É por minha culpa. Não é? E ele disse uma coisa muito interessante, se vocês me lançarem ao mar, tudo isto vai passar. Aqueles estavam com medo de morrer, Jonas, acho que não estava muito preocupado. Ele preferia morrer do que obedecer. Não sei o que é que se passou na cabeça daquele homem. E diz que lançaram Jonas ao mar. Lançaram Jonas ao mar e é engraçado que mesmo nesta... Eu estava a dizer que nós às vezes achamos que a nossa vida não é muito útil e que não somos usados e que os outros são mais capacitados que nós. Mesmo nestas nossas tribulações, irmãos, mesmo nestas batalhas que nós passamos pessoalmente, Deus usa circunstâncias e usa a nossa vida para abençoar outros e para alcançar outros. E diz que quando Jonas foi lançado ao mar, no meio daquela turbulência toda, diz que aqueles homens, aqueles marinheiros, se converteram ao Senhor e começaram a adorar a Deus. Então, mesmo quando nós fugimos, Deus é tão misericordioso com as pessoas que estão à nossa volta. Sabem porquê? Porque é o amor de Deus. É o amor de Deus. É o amor de Deus. E Deus alcançou aqueles homens no meio daquela tribulação. E então, prontidão, obediência e o terceiro passo. Não se esqueçam que é um ciclo. Continuamente, rendição. Rendição. E se nós lermos o capítulo 2, do versículo 1 ao 9, diz assim: depois de ter sido lançado ao mar, diz no versículo 17, antes do capítulo 1, diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Então Jonas, ali dentro daquele peixe, ele lembrou-se do Senhor. E ele orou o seguinte: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, de entre o inferno gritei. O pior terror que ele estava a viver na vida, ele considerou como um inferno. Tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou.
Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes e os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, Ele sentiu-se a morrer. Eu me lembrei do Senhor e entrou em mim a minha oração no templo da sua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, então o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Naquele momento de angústia, Jonas percebeu que ele precisava de render tudo ao Senhor. No seu desespero, na sua angústia, num sentimento de morte, ele entregou tudo ao Senhor. Ele rendeu. E ele reconheceu que a sua salvação só podia vir do Senhor. Durante este período que Deus me desafiou a ficar com as minhas filhas, com os meus filhos, eu muitas vezes me identifiquei com esta angústia. Muitas vezes senti que não estava a ser, a dar tudo aquilo que eu queria dar. E muitas vezes eu tive este sentimento de morte, este sentimento em que eu me sentia que parece que estou a ficar vazia, parece que estou a morrer, parece que aquilo que havia em mim já não há, a vida que havia em mim já não há. E eu não percebia o que é que o Senhor estava a fazer em mim. E durante este período de tempo, muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu falei com o Senhor e dizia, porquê, Senhor? Não é? Muitas vezes, Senhor, mas eu dava tanto, eu fazia tanto, eu queria tanto, e agora parece que não há nada. Em cima disso, quando a Leonor tinha 7 anos, ela foi diagnosticada com uma doença e ficou, na altura a doença prejudicou a sua visão, ela ficou com 10% da visão. Foi um tempo horrível, horrível para nós. O Rodrigo tinha 1 mês de idade. Então eu senti esta angústia toda. E durante esse tempo eu senti e percebemos como família que ela precisava de ser mais acompanhada. E eu saí do trabalho que amava, que gostava, para poder acompanhar mais a Leonor e para poder estar mais presente com eles. E foram momentos muito, muito, muito difíceis. Eu lembro-me que a Lídia e a Ana foram um grande amparo nessa altura. Eu não sei se vocês se lembram, mas ela não conseguia ler os manuais na escola. E nós tínhamos que ampliar todos os manuais da Leonor. Todos os manuais. E elas ajudavam-me a fazer isto. Uma bênção de Deus naquela altura. Nós tínhamos que ampliar para uma fonte 48. Quem percebe de computadores, sabem? E mesmo assim ela não conseguia ler. Tinha dificuldade em ler com fontes 48. E na altura Deus começou a trazer pequenos cuidados que eu comecei a notar como sendo de Deus. Eu dou graças a Deus pela vida da Lídia, pela vida da Ana, pela forma como Deus usa as pessoas na igreja. E nós começamos a sentir como família o poder das orações dos irmãos sobre nós, não é? E a sentirmos que, de alguma forma, no meio daquela angústia, no meio daquele tormento, Deus nos estava a sustentar. Tal como Jonas, no meio da sua angústia, no meio do seu tormento, ele reconheceu que só Deus era a sua salvação. E neste processo todo, em que e vocês entendem que eu estou sempre a dizer uma coisa, eu gostava, eu queria, eu amava. E no meio deste processo todo, Deus levou-me a um lugar em que eu tive que render tudo. Tudo.
e dizer: Senhor, não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, mas é a tua vontade, é aquilo que tu queres, é aquilo que tu desejas. Eu estava à procura de uma realização pessoal. Vocês entendem isto? E eu vou-vos dizer uma coisa: aquilo que Deus tem para nós não é para a nossa realização pessoal. Não é para nos fazer sentir bem. Não é para nos fazer sentir grandes. Não é para nos fazer sentir usados. Aquilo que Deus tem é para o uso do corpo. É para o uso do mundo. É para o uso de Deus. É para realizarmos o que Deus quer fazer através de nós e não para nos sentirmos realizados com aquilo que Deus nos dá. Vocês conseguem compreender a diferença disto? Porque se nós não nos sentirmos, se nós não entendermos isto, irmãos, nós vamos viver uma vida frustrada. Não tem nada a ver connosco. Não tem nada a ver connosco. Tem tudo a ver com Ele. Então tudo o que nós fazemos é para Ele. É para o uso dele. Rendição. Nós temos que chegar àquele ponto em que rendemos tudo diante de Deus. Agora, de vez em quando, eu vejo Deus lançar-me uns repousadinhos. Estás-te a portar bem? Toma lá, deixa-te fazer isto. E eu tenho que parar e tenho que pensar: estou a ouvir, Senhor? Então vou obedecer, não vou fugir. Mas eu vou render. Vou render a Ti. Porque não é para meu prazer, não é para meu bem-estar, não é para eu me sentir realizada, mas é para eu realizar a obra que Tu tens, com o propósito que Tu tens. Com Jonas, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para o povo de Nínive. Rendição. Nós temos que render tudo ao Senhor, irmãos. Tudo. Tudo. Então o nosso amigo Jonas aprendeu que isto era um ciclo. Porque se nós continuarmos a ler a história de Jonas, o que é que nós vamos descobrir? Vamos descobrir que Jonas realmente foi salvo, o peixe lançou e lá foi Jonas, decidiu obedecer a Deus. E quando ele obedeceu, ele chegou àquela nação e ele começou a falar. E toda a nação se desviou dos seus maus caminhos e se virou para Deus. Uma nação inteira. E diz que o rei daquela nação pôs todo mundo a fazer jejum, com medo que Deus se vingasse deles. Até os animais fizeram jejum. Ninguém podia comer, ninguém podia beber. Todos tiveram que jejuar para que Deus tivesse misericórdia daquela nação. E Deus teve. Deus viu o coração deles e teve misericórdia. Porque a intenção de Deus era mesmo trazer destruição àquela nação. Mas a um coração arrependido, Deus volta e perdoa. E este Deus maravilhoso que nós temos, que esquece todos os nossos pecados, mas se lembra de todos os nossos atos de bondade, é o nosso Deus. Amém? Este é o nosso Deus. Jesus diz que a sua palavra, ela é espírito e vida. Quando Deus fala conosco, Ele revela na nossa alma, através do nosso espírito, a vontade de Deus. E a nossa alma é preenchida com isso. E quando nós somos preenchidos com a vida de Deus, nós ficamos satisfeitos. Quando nós queremos, de alguma forma, exaltar a nossa vida, nós ficamos frustrados. Queres encontrar satisfação? Ouve Deus, confia, entrega, rende. E Deus vai
fazer com que a palavra que Ele traz até ti, que é espírito e vida, se torne vida em ti. E tu vais te sentir não somente satisfeito com a vida de Deus em ti, como Deus vai te fazer transbordar essa vida para os outros. Amém? É importante guardarmos isto, irmãos. Para caminharmos com Deus, nós temos que fazer muita coisa, mas este ciclo é muito importante. Ouvir Deus, obedecer a Deus e render tudo a Ele. Amém? 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 Eu esqueci-me de contar uma parte muito importante da história. Quando Jonas, depois de ter obedecido, ele confessa diante de Deus, se vocês lerem a história, vocês vão perceber, ele confessa diante de Deus o porquê que ele não queria ir. Ele diz: Deus, eu sabia que se tu me enviasses lá, tu eras Deus misericordioso para salvar aquele povo. De alguma forma, ele, na sua cabeça, ele entendia que Deus não deveria ter misericórdia para com aquelas pessoas, não é? E ele está ali tão desolado, está tão frustrado porque obedeceu e fez aquilo que Deus queria, mas aquilo ainda lhe incomodava. E diz que era um dia de muito sol e Deus fez crescer uma aboboreira por cima dele e pôs uma sombra sobre a sua cabeça. E na mesma altura em que Deus fez isso, ele começou a sentir-se consolado. Ai, tenho uma aboboreira. Deus secou aquela aboboreira. E quando Deus secou a aboboreira, ele ficou mesmo frustrado. E Deus perguntou-lhe uma coisa: Jonas, tu tens pena de uma aboboreira e não tens pena daquele povo a quem eu te enviei. Durante este período de 10 anos que eu fiquei privada de tudo aquilo que eu queria fazer, Deus ensinou-me uma coisa muito importante: foi amar a igreja. Foi amar a igreja. Olhar para os meus irmãos e perceber que, mesmo sendo diferentes, mesmo cada um com as suas manhas, com as suas, desculpem a expressão, pancas, não é? Deus coloca em nós uma capacidade para amar extraordinária. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa: nós não podemos amar o mundo se não amarmos a igreja. Nós não podemos amar a Deus se não amarmos ao irmão que está ao nosso lado. E Deus ensinou-me a amar, porque eu gostava de servir na igreja, mas eu tinha muita dificuldade com a igreja. Eu dizia assim: e para mim é fácil amar os meus irmãos, desde que seja à distância. É simples amar, não é? Eu ia dar aulas de escola dominical e eu reclamava e eu dizia assim: os filhos dos líderes são os piores. Os filhos dos líderes são os piores. Eu tinha o Noti, eu tinha o Ruben, eu tinha o Marcos. Eles eram terríveis. Eles chegavam a uma escola dominical e eles estragavam a aula. Eu hoje tenho um filho que, se estiver num bom dia, também não deixa a professora dar a aula. Deus ensina-nos a amar. Não é? Então, irmãos, as provações pelas quais nós passamos, Deus traz sempre algo de bom à nossa vida. Deus traz crescimento. Deus traz ensino. Não é? Nessas provações nós devemos de render. E quando nós olhamos, eu só percebi isto quando eu estava a preparar esta mensagem. Realmente o meu coração mudou com relação à igreja. Eu estava tão voltada para fora, a fazer coisas fora, não é? E Deus trouxe um amor durante estes anos pela igreja que eu nunca tinha sentido antes. No meio deste processo, Deus faz coisas tão boas, não é? Então não desprezem, não pensem que Deus não está a fazer nada na vossa vida, porque Deus trabalha. Deem a mão a Deus e caminhem com Ele. Há algum tempo atrás Deus disse uma coisa muito importante: Vera, deixa de perguntar porquê. Ele disse:
Pergunta, e agora? Sabem porquê? Porque Ele revelou-me que Ele está sempre comigo. Ele quer ser o piloto da minha vida. E quando vem situações eu digo, Senhor, e agora? Para onde é que nós vamos? Qual é a direção? Qual é o rumo? Não é? Deus vos abençoe, igreja.